Entenda o que é anti-herói e conheça alguns exemplos do mundo dos heróis. Nos filmes sobre super-heróis, sempre existe aquele personagem que não é o mocinho, nem o vilão. Muita gente fica em dúvida sobre como definir essa figura, sendo muito comum ouvir o termo anti-herói. Porém, você sabe o que é anti-herói? O canal Fizeand responde a essa pergunta. A seguir, montamos um guia completo sobre o anti-herói, explicando todo o conceito. Além disso, trouxemos uma lista com alguns exemplos dessas figuras no mundo dos heróis. Assim, a criançada pode aprender um termo novo e identificá-lo nos próximos filmes que conferirem. Anti-herói, um personagem super interessante. Ao pensar em filmes, sempre vem à cabeça aquela ideia do herói salvando o mundo do vilão, certo? Nos últimos anos, surgiram cada vez mais personagens que podem ser chamados de anti-heróis. Eles mostram que nem tudo é tão simples quanto ser 100% bom ou ruim. Geralmente, o anti-herói é aquele personagem que ganha a simpatia do público, mas toma algumas atitudes que podem ser parecidas com as de um vilão. Por ser tão fiel à realidade, ele conquista o coração do telespectador. Para entender o que é anti-herói, é preciso compreender que ele é um personagem paradoxal. Ou seja, gera empatia em quem o está assistindo, mas também desperta sentimentos de repreensão em relação a algumas atitudes. Por isso, é comumente conhecido como personagem cinza. Como identificar um anti-herói? Agora que você já sabe o que é anti-herói, está na hora de aprender a identificá-lo. Em geral, ele é movido pela autopreservação, ou seja, sempre vai tentar se salvar ou priorizar os próprios interesses, mas sem ultrapassar os limites, o que um vilão faria. Os melhores anti-heróis são aqueles que não se aliam a nenhum dos lados, mocinhos ou vilões. Justamente por isso, são motivados por sentimentos variados, desde vingança à honra. Eles são contraditórios, podendo reagir de maneira inesperada quando as coisas saem do controle. É muito comum que os anti-heróis tenham um passado trágico, levando-os a serem desse jeito. É isso que gera a empatia do público, que entende que eles são frutos dos eventos da própria vida. Também é recorrente que eles tenham um arco de redenção nas histórias, sacrificando-se pelo bem de todos ou unindo-se de vez aos mocinhos. 5 anti-heróis do mundo cinematográfico dos heróis. Depois de entender como identificar essas figuras, que tal saber quais são os anti-heróis do mundo dos heróis? Esses personagens tornam as histórias ainda mais interessantes e conquistam o público. Por aqui, separamos 5 exemplos super famosos que vão te surpreender. Confira. 1. Arlequina. Harleen Quinzel, a Arlequina, é um dos anti-heróis da DC. Apesar de começar como vilã, ao lado do namorado Coringa, a personagem trilha o próprio caminho e ajuda os heróis a salvar a sociedade em muitos momentos. Porém, isso não faz com que ela deixe de tomar atitudes contraditórias. 2. Mulher Gato. Outra personagem da DC Comics, a Mulher Gato é muito importante na vida do Batman, chegando até a ser um interesse amoroso. Ela tem um passado traumático, por isso, faz o que precisa para sobreviver. Em algumas situações, ajuda o Homem-Morcego a salvar Gotham. 3. Loki. Loki, o irmão do Thor, é um dos principais anti-heróis da Marvel. Com uma bússola moral muito contraditória, ele aparece no universo cinematográfico como o vilão do primeiro filme dos Vingadores. Porém, com o tempo, ele ajuda o irmão a salvar Asgard e tem um arco de redenção digno dos maiores heróis. 4. Soldado Invernal. Bucky Barnes começou a trajetória na Marvel como o melhor amigo de Steve Rogers, o Capitão América. Depois de ser capturado, ele passou por experimentos que apagaram as memórias e o levaram a se tornar um vilão. Porém, Steve nunca desistiu do amigo. Bucky passa por dilemas morais, por isso, é um dos anti-heróis do cinema. 5. Wolverine. Apesar de fazer parte de uma das maiores equipes da Marvel, os X-Men, o Wolverine é um dos anti-heróis desse universo. Por conta do passado traumático, ele ganhou garras e se tornou uma figura perigosa. Atuou muitas vezes como mercenário, mas também ajudou os heróis. Viu só? É muito fácil saber o que é anti-herói.